Abre aspas. Tem sempre algo muito mais valioso que te espera, bem menos urgente do que aquilo que te apavora. Acredite, onde você está hoje está te preparando para algo muito maior que você vai viver amanhã. O que fica quando nada sobra? No fim, só fica o que tem dentro. Continue caminhando. Fecha aspas, texto de Ellen Noronha, astróloga, comunicadora e escritora de vocês. Esse texto é muito especial, ele faz parte do meu livro, O que Fica Quando Nada Sobra, um e-book que eu lancei há 2 anos, quando eu estava no Havaí. E essa frase me veio porque tem sempre algo muito mais valioso que te espera, bem menos urgente do que aquilo que te apavora. Eu vejo, gente, que a gente tem um misto no céu de urgência, mas ao mesmo tempo uma grande necessidade da gente respeitar o tempo das coisas. Então, às vezes, a gente acha na nossa vida que tudo precisava ser para ontem, que é essa energia ariana, né? O sol tá em Áries. Mas, às vezes, a gente precisa dar 2 passinhos para trás para conseguir dar 2 lá na frente. E é isso que o céu desse início de abril vem trazer para nós. É muito curioso, viajantes, porque eu estava estudando o céu do mês ontem, no meu domingo. Como eu sempre gosto de fazer um momento, ritual ali comigo mesma, eu estudo o céu à mão. Calculo na mão os trânsitos astrológicos, é uma coisa que eu faço com muito... Me dá muito prazer de fazer isso, porque eu acredito que a astrologia é um trabalho muito artesanal, muito minucioso, e eu poderia usar todos os aplicativos da vida, que eu uso, obviamente, mas eu gosto de anotar os símbolos, enfim. E eu vejo que o mês de abril, pelo menos até a metade dele, é uma continuação do mês de março, gente. Eu vejo como se fosse um mês só, março e a primeira quinzena de abril. Então, foi até engraçado, porque ontem no grupo do WhatsApp, que é uma comunidade que eu tenho com quase 700 pessoas, que todos os dias eu mando um áudio gratuito, que eu consigo detalhar um pouco mais do dia a dia para vocês lá. Quem não tá no grupo, sinta-se convidada a se unir a nós, que é uma comunidade incrível. E aí teve uma galera que falou assim, nossa, Ellen, achei que você ia mandar esse primeiro áudio aí da semana falando que trago amenidades para o mês de abril. E não que eu não traga boas notícias, né, gente? Mas assim, a gente ainda continua num céu que demanda muito da nossa paciência, que demanda muito da nossa energia. Energia física, porque a lua tá em touro, o sol tá em Áries, energia emocional, porque ainda tem muita coisa em peixes. E demanda muito da nossa paciência para entender o tempo de início das coisas. Nós estamos, sim, numa lua nova, a gente está começando um mês novo, a gente acabou de começar uma lunação nova, mas a gente não pode esquecer que foi uma lua nova de eclipse, que aconteceu no último sábado, e que a gente tem muitos planetas retrógrados importantes ainda, Vênus e Mercúrio. Saturno é um grande protagonista desse mês, ele toca muitos planetas, ele toca Vênus, ele toca Marte, ele toca Urano, um pouquinho do Mercúrio também. Então eu vejo que Saturno vem pedir esse pragmatismo, essa coisa mais lenta, e eu vejo que a gente começa a semana de uma maneira lenta também. Então hoje, a dica que eu dei ontem no grupo é: comece o dia devagar, sem pressa, dentro do possível, né, gente? Porque não é todo mundo que consegue coordenar o tempo e fazer com que as coisas aconteçam ali no ritmo que o corpo pede, porque a gente vive num sistema que desconsiderou o nosso corpo, né? Desconsiderou que a gente não é uma máquina. Mas eu luto muito para que um dia a gente consiga respeitar os nossos ciclos, principalmente individuais, né? Porque cada um é de um jeito. E eu vejo que eu comecei o dia assim, respeitando muito esse ritmo. Então eu tinha um dia cheio, fiz muitos atendimentos que eu não costumo fazer na segunda-feira, mas enfim, tá aqui um mês muito movimentado. Por sinal, minha agenda de abril já tenho só 3 horários, minha agenda de maio já está aberta. Se você ainda não conhece meu trabalho, o meu portfólio está aqui na descrição desse vídeo. E eu falei assim, vou fazer devagar. Então eu terminei meu dia, meus atendimentos, fechei ali todas as burocracias que eu também tenho como empreendedora, tomei um banho e agora eu tô aqui conversando com vocês e respeitando esse ritmo, gente. Eu acho que eu sinto, pelo menos, que a gente tá nessa energia um pouco mais lenta, ou empacada, ou coisas que a gente tenta começar e às vezes não dá certo, coisas que a gente vai, faz, depois volta, revê. A gente tá nessa energia, gente, desde dezembro do ano passado. Porque Marte estava retrógrado desde dezembro até fevereiro. Quando ele terminou a retrogradação, começou a retrogradação da Vênus, depois do Mercúrio. A gente está na reta final de Mercúrio retrógrado, vai até a próxima segunda, o dia 7. E a gente tem aí mais
2 semanas da Vênus retrógrada, que vai até o finalzinho do dia 12, então do dia 13 em diante a gente tem a liberação desses planetas que fizeram com que a gente reavaliasse, estão fazendo com que a gente reavalie, recalcule rotas, com que a gente faça pausas para poder fazer ali as revisões que a gente precisa para a gente conseguir tomar decisões mais acertadas. Mas também a vida não para. Eu só vejo que às vezes a gente pode estar um pouco cansada, assim, né? Eu, pelo menos, tô sentindo bastante esse cansaço, assim, de caraca, tem que esperar muita coisa acontecer para outras coisas acontecerem. Eu vejo que Saturno também traz uma certa energia de que não dá para ter tudo, de que a gente vai ter que escolher as nossas batalhas, entender onde é que a gente vai colocar energia, onde é que a gente precisa priorizar, onde é que a gente precisa organizar melhor o nosso tempo para conseguir fazer tudo que a gente quer fazer, porque não adianta sair fazendo Áries, né, aquela coisa assim, e se a gente não se organiza, não se planeja, depois sai tudo embololado. Então assim, a paciência é de ouro para esse início de semana. Mas antes, na verdade não antes, né? Já tô falando há 6 minutos. Eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante. Eu venho aqui toda segunda-feira trazer um conteúdo pra gente se guiar melhor através dos astros. Já dei aí minha grande introdução. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa esse like nesse vídeo para que eu consiga chegar em mais e mais pessoas. Como eu disse, a minha agenda de maio já está aberta para atendimentos que são personalizados, individuais, porque tudo isso que tá acontecendo, gente, que eu trago aqui, é uma perspectiva muito generalizada, né? Tá cada um passando por uma coisa e cada um tem um mapa. Tudo isso influencia em alguma área da vida específica de uma pessoa, depende de onde você tem os seus planetas, as casas, se você tem muita coisa em peixes, em Áries, tem muita coisa acontecendo para você, ou se você tem muita coisa em Virgem, em Libra, também pode ter, enfim, são várias outras leituras. É como se a gente montasse um quebra-cabeça para a gente entender como que a gente pode se guiar melhor através da astrologia. Então é assim que eu ofereço os meus serviços. Se você não conhece, vem conhecer. E bora lá, no final quero tirar uma cartinha do oráculo, tomara que eu não esqueça, para que a gente possa aí ter uma mensagem pra gente começar o nosso abril. Seguinte, gente, paciência de ouro, né? A gente tá aí com essa energia ainda retrógrada, Saturno pedindo ali uma noção do tempo das coisas, que não dá pra ter tudo no tempo que a gente quer, não dá pra gente colocar o carro na frente dos bois. Eu vejo que o quanto mais a gente consegue se estruturar agora, abrir mão de algumas coisas, fazer algumas purificações, porque essa energia de peixe está falando muito da gente fazer limpezas, purificações, a gente vai conseguir tomar decisões muito mais acertadas, principalmente na segunda quinzena de abril. Por que eu tô falando da segunda quinzena? Porque tudo não vai estar mais retrógrado, óbvio que ainda fica na sombra, a gente vai voltando aos poucos, mas no dia 12 a gente tem uma lua cheia em Libra, que vai clarear muitas coisas. Eu vejo que por enquanto, gente, a gente não tá muito com a noção para onde às vezes ir. Eu vejo que a gente está experimentando, que a gente está indo aqui, daqui a pouco volta ali. A gente não está muito centrado, muito certo às vezes do que a gente quer. E eu acho que a principal coisa para a gente manter é o nosso centro, de algum jeito. Porque a gente tem planetas que estão, como a gente chama na astrologia, até mesmo mais tradicional, em debilidade. Então, Mercúrio está em Peixes, que é onde ele não se sente tão confortável. Marte está em Câncer, que ninguém aguenta mais Marte em Câncer. Então, assim, tá há tempos. Marte não tem muita força em Câncer. A gente tá com Júpiter em Gêmeos, que também é um exílio. Júpiter não gosta de estar muito em Gêmeos, gosta de estar no signo oposto, que é Sagitário. Porque Sagitário é grande, Júpiter é grande, Gêmeos é ali a coisa rápida, minúcia e tal. Então, assim, tem muita coisa que tá fora do seu lugar. Tem muita coisa que tá fora de casa. E quando isso acontece, a gente não tá ali nas nossas certezas mais absolutas, né? Então é a gente também confiar de que tudo é pra gente continuar caminhando, né? Como disse o texto, é pra gente continuar confiando de que o caminho está sendo seguido e de que tudo que a gente está vivendo agora está preparando a gente para algo muito melhor que a gente vai viver depois. Não que agora não esteja bom, porque eu não tenho nada a reclamar, assim, tem imprevisto, tá acontecendo um monte de coisa e tal. Eu acho que o que pega mais, talvez, pelo menos no meu cenário, na minha realidade, é a questão de, putz, é cansativo, demanda bastante coisa, tá trabalhando muita coisa interna, também tem coisas, né, materiais da vida mundana, tem que pagar boleto, né, gente? A gente tá aí trabalhando, não dá pra parar. Mas eu vejo que tudo que a gente está vivendo agora, limpando agora, purificando agora, revisando agora, dizendo nãos agora, dando os bastas agora, esperando um pouco agora, é para que a gente consiga ter muito mais clareza depois. E uma coisa que está muito legal é, Vênus voltou para Peixe, por mais retrógrada que ela esteja, Vênus em Peixes traz mais essa energia da gente confiar mais na vida, no que a gente vai viver.
E o Sol em Áries, ele é um exaltado, né? Então o Sol ama estar em Áries, Sol é regente de Leão, mas fica muito bem no signo de Áries, que é um signo de fogo. Então eu acho que as coisas que a gente precisa se apegar é no nosso corpo, na nossa vitalidade, né? Fazer exercício físico, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso lado psíquico. Então é a gente manter o nosso centro. Então na sua vida, o que te mantém no seu centro? Nossa, é eu fazer uma boa alimentação, ter uma boa prática de uma rotina, de uma vida em movimento, é eu não deixar de fazer terapia, é eu conseguir ter tempo de qualidade com a minha família. Enfim, para cada um, eu acho que cada um tem uma noção do que é centro, né? Eu, por exemplo, eu preciso estar na minha casa aqui hoje em dia e com as minhas coisas organizadas, minhas finanças organizadas. Atualmente, a rotina, os hábitos têm sido muito importantes, a terapia com toda certeza, né? Inegociável para mim. Então, assim, é a gente tentar se manter no centro dentro da possibilidade que a gente tem e entendendo que tem coisas que a gente não faz ideia como é que vai fazer, o que ainda vai fazer, a gente tá aqui vivendo o que a gente pode todos os dias. Olhando para os movimentos da Lua, a Lua começa a semana no Touro e a gente começa o mês no signo, com a Lua no signo de Touro. Touro é lento, por isso que eu falei, a gente precisa ir devagar e sempre, né? Não parar, mas respeitar o nosso ritmo, né? Se o corpo tá pedindo um pouco mais de desacelerar, porque assim, gente, Vênus rege Touro e a Vênus está muito próxima de Saturno. E Saturno é lento, Saturno é um cronocrata que a gente chama, né? Regente do tempo. E ele é lento, ele é devagar. Então eu vejo que pode ser que a gente esteja ali com o corpo indo devagar, mas sem parar, porque a gente está com uma lua nova, né? A gente está com o Sol em Áries. Então o que a gente pode ir fazendo, né, pra gente fazer as coisas acontecerem? Touro é um signo que pede muita segurança. E hoje eu até escrevi no Instagram, né, que a gente não deposite a responsabilidade das seguranças nossas nos outros, no externo. A gente precisa estar seguro, a gente precisa estar seguro do nosso corpo, da nossa saúde mental, a gente precisa estar segura de ter uma organização financeira, do nosso trabalho, de ter uma boa, né, ergonomia ali para trabalhar. A gente precisa buscar as nossas seguranças, sejam elas mais básicas e mínimas que sejam, tá? E aí, o que acontece? A Lua vai chegar em Gêmeos no final da terça-feira. Essa Lua em Gêmeos, gente, ela pode, assim, acelerar a mente. Ainda mais que Gêmeos é regido por Mercúrio, e Mercúrio tá em Peixes retrógrado. Então, assim, é uma baguncinha na cabeça. Às vezes, uma coisa que a gente cria, idealiza. Cuidado com a dispersão, principalmente. Quarta e quinta. O dia mais intenso da semana, eu vejo, é quinta-feira. Porque a Lua tem muitos movimentos tensos ali com a galera que tá em Peixes. E a gente fica muito assim, distraído, perdido, confuso. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa terra? Calma, respira. É só um momento pra gente reavaliar. Aproveita esse momento pra fazer reavaliações, tá? Esses negócios que eu fico falando de dia, o dia tal mais, eu consigo falar muito melhor lá no grupo, tá? Então, participe do grupo para que você consiga acompanhar os movimentos diários do céu. E aí, essa Lua em Gêmeos, fritando a nossa mente, mas trazendo muitos insights também sobre possibilidades de caminhos, ela vai até quinta-feira. A quinta-feira à noite, a Lua chega em Câncer, e ela vai até o sábado, final do sábado. Então, ela vai quinta-noite, sexta e sábado. Essa Lua em Câncer, ela é muito importante, porque Câncer vai ser aonde a Lua vai ficar crescente, na sexta-feira, na noite de sexta-feira. Câncer é um signo que fala muito do nosso processo de se nutrir, né? De florescer coisas a partir da nossa nutrição. Então eu vejo que a gente vai fazer crescer realmente coisas a partir de plantios de sementes. Mas a gente tem que entender o quanto a gente está plantando coisas que realmente nos nutrem. Acho que esse é um bom questionamento para a gente fazer. Tudo que a gente está querendo começar a fazer, ou tudo que a gente está se sentindo meio que pressionado a fazer, realmente faz parte de um desejo de alma? Realmente nos nutre? Às vezes, né, gente, preciso... Eu, por exemplo, quando fui auditora, ficavam falando assim, você precisa fazer contabilidade, você precisa fazer contabilidade, você precisa fazer contabilidade. E tipo assim, sabe quando você fica adiando aquele negócio, que você não começa, que você fica assim, meu Deus, tinha tudo pago, tudo ali, não sei o que, né? Falei, gente... Depois de muito tempo eu fui entender que aquilo ali não me nutria, aquilo ali não fazia sentido para o que eu queria dar sequência na minha vida. Então eu acho que é um exemplo da minha vida, mas vocês podem avaliar aí. Aquela coisa que você não está querendo começar, será que você quer mesmo começar? Será que é aquilo que vai te preencher a alma? Sabe, aquela coisa de, nossa, isso daqui me nutre tanto? E a gente sabe o que nutre e o que não nutre, gente, quando a gente nutre a nossa vida numa base diária. Se a gente, né, não se alimenta bem, se a gente não se nutre de coisas que fortalecem
o nosso lado emocional, né? Ou a família, ou uma comida, ou a nossa casa, ou o nosso autocuidado. A gente precisa ter isso para que a gente entenda o que nos nutre quando vem de fora. Então, o meu trabalho me nutre, o meu relacionamento está me nutrindo, as minhas amizades me nutrem, o que eu consumo na internet me nutre, de fato, ou aquilo só embolora por dentro, sabe? Então, assim, é um movimento da gente se questionar o que nos nutre na nossa vida, o que a gente de fato quer ver crescer, tá? E aí eu vejo que essa lua crescente, ela é interessante, ela vem ali no sábado, principalmente, trazer bastante sensibilidade de ação, porque ela vai encontrar Marte, essa lua em Câncer, e vai fazer um aspecto interessante com Saturno e com a Vênus. Como eu falei para vocês, Saturno é um grande protagonista. E Saturno junto da Vênus, que vai ficar mais forte até mais pro final da semana, na segunda-feira vai ser o ápice, esse movimento já aconteceu. E aí eu queria trazer uma recapitulação para vocês, que a última vez que Saturno encontrou a Vênus foi, peraí, gente, 18 de janeiro. E esse movimento, lá em 18 de janeiro, o que estava rolando lá mais ou menos, que trouxe ali para nós uma noção do que a gente quer no longo prazo, de quais são os nossos desejos no longo prazo, do que realmente faz, né, a nossa alma se sentir inspirada, nutrida, e o que não faz, porque Saturno corta e a Vênus deseja. E a Vênus é um arquétipo que fala muito da união, da parceria, das trocas, e Saturno às vezes restringe. Então a questão dos relacionamentos, do campo afetivo, pode ficar muito forte no final de semana. Relações que não nos nutrem vão sofrer cortes, provavelmente. Vão ser colocados limites de até aqui eu consigo me doar para isso, porque eu tô recebendo essa nutrição de volta, até aqui não. Então a gente vai começar a repensar tudo que nos nutre, tudo que não nos nutre. O que não nutre, gente, vai ser cortado, vai ser eliminado, tá? Porque a gente tá aí passando por processo de revisão para isso, pra gente ter cada vez mais a consciência do quanto a gente merece viver uma vida que traz mais esse lugar da gente sentir coisas boas, né, da gente se emocionar com a vida, da gente se inspirar com a vida que a gente vive. Então a vida que você vive hoje, ela te inspira, ela te emociona, ela te traz admiração. A gente tem que se admirar muito, né, gente? A gente tem que admirar a nossa história, a gente tem que admirar os nossos processos, a gente tem que admirar, assim como a gente admira, né, pessoas, às vezes até artistas, pessoas que fizeram grandes feitos. Eu acho que a gente precisa muito, nesse momento, protagonizar a nossa vida com esse Sol em Áries. Então, assim, eu quero ser a inspiração para as pessoas com quem eu convivo. E para isso eu vou precisar me ver nesse campo do que me nutre para eu me sentir inspirada, né? Para que eu me sinta realmente vivendo uma vida que eu desejo. Então, eu acho que a gente precisa protagonizar a nossa vida e dizer para nós mesmas, eu me inspiro muito na minha história para continuar levando um legado. Isso talvez fique até mais forte no domingo, porque a Lua vai chegar no Leão. E Leão fala muito de assumir, né, a nossa própria narrativa da vida, a gente assumir o nosso lugar de entender o que a gente realmente pulsa o nosso coração, tá? Um outro ponto que eu vejo, tem bastante sensibilidade, final de semana a gente pode ficar mais sensível, principalmente o sábado. Marte está fazendo ali um aspecto tanto com Urano quanto com Saturno. Marte é ação, Urano é imprevisibilidade e Saturno é o pragmatismo. Então eu vejo que a gente está ansiando por mudanças, por atitudes, por ações, por coisas novas, mas Saturno está ali, opa, vamos planejar um pouquinho mais? Então eu vejo que essa energia de planejamento, ela perpetua aí por um tempo, tá? O que mais que eu queria trazer? Netuno. Netuno entrou em Áries no domingo. Isso acontece de 150, mais ou menos, a cada 150 anos. Tem ninguém vivo aqui nessa Terra para dizer como é que foi esse processo da última vez que Netuno esteve em Áries. Então é um movimento novo. Como eu disse lá no Vibes, do comecinho do ano, que eu fiz um evento para a gente se planejar para o ano de 2025, 2025 é um ano de muitas mudanças. A primeira delas já está acontecendo, que foi Plutão entrando em Aquário. Muda toda uma geração, principalmente com relação às questões tecnológicas, de redes, enfim. Netuno entra em Áries. Netuno é um planeta que fala muito sobre as nossas questões de sensibilidade, do mundo psíquico, do mundo espiritual. E ele passou desde 2012 em Peixes, que é o regente dele na astrologia moderna. Então trouxe muito esse boom das questões espirituais,
até mesmo uma certa confusão sobre o que de fato é praticar espiritualidade. A espiritualidade não é comprar cristal e incenso, gente. Tá muito longe de ser isso. Espiritualidade também não é religião. São ferramentas que a gente pode utilizar para se conectar um pouco mais com a espiritualidade. Mas eu acho que tem muita coisa itilelê aí que, né, tipo assim, espiritualidade não é sobre o preço que a gente paga naquele retiro, né, que é super caro. Espiritualidade tá aqui, eu acho que vindo com Netuno em Áries, espiritualidade é ação, espiritualidade é atitude, espiritualidade é viver consciente da conexão com algo para além da matéria no dia a dia, naquilo que a gente tem que tomar de atitude mesmo. Então não é ficar esperando que o cristal faça alguma coisa, e não que Netuno em Peixes fez isso, tá, gente? É porque hoje tem tanta coisa sendo disseminada e tanta coisa assim que tira a gente, porque confunde um pouco a gente, né? Eu acho que todo mundo que começou aí um processo de autoconhecimento começa mesmo aí por um caminho assim, daqui a pouco se encontra e tá tudo certo. Gente, cada um faz o que quer. Mas eu vejo que a gente precisa sair um pouco desse campo da idealização, às vezes, de que a espiritualidade é algo muito distante, de que pra gente ser espiritual, a gente precisa estar naquele retiro, ou lá no meio do, não sei o quê, da montanha, meditando. Espiritualidade, pelo menos pra mim, ela é a prática que a gente tá aqui vivendo, agindo, tomando decisões mais assertivas que ressoam com o nosso lado emocional. Só que isso é um movimento coletivo, gente, que vai durar muitos anos. Netuno vai em Áries até 2039 e não é a chegada final dele em Áries. Ele vai voltar para Peixes no segundo semestre e só no ano que vem, em fevereiro, mais ou menos, ele vai voltar para Áries. Então a gente ainda vai falar muito desse processo. Se você não tem nada no grau 0 de Áries, 1 de Áries, 2 até de Áries, isso não impacta, isso vai impactar muito mais coletivamente. Se você tem algum planeta no comecinho de Áries, aí impacta, ou no comecinho de Libra, ou no comecinho de Câncer, Capricórnio, bem no primeiro grau ali, isso pode impactar, ou alguma casa angular. Mas isso a gente vê numa leitura, tá? Mais específico. Mas eu acho que vem uma nova era, e vem muito um processo até mesmo com relação, às vezes, né, Áries é um planeta, é um signo que traz o arquétipo da guerra, então a gente pode ver muitas questões religiosas, guerras religiosas se intensificando, mas isso é mais para quem é astrólogo, da astrologia voltada para a mundana, não é a minha área de estudo, mas é óbvio que a gente está sempre de olho em tudo, e talvez a gente ganhe aí uma militância maior sobre o quanto a gente precisa praticar ela num sentido até mais individual, né, de se ouvir mais. Enfim, é um movimento muito longo, a gente vai falando aí ao longo do tempo. Então é isso, viajantes. Começamos a semana mais lenta, dá uma fritação mental com Gêmeos, depois Câncer, que vem nos lembrar desse campo de nutrição. Na sexta-noite a gente tem uma lua crescente, né, do que a gente realmente deseja plantar. Mas é daquele jeito, né, gente? Ainda tá ali, essa ação, ela ainda tá sendo muito reavaliada, repensada. Aquilo que já tocou seu coração, bora fazer. Mas se você ainda tem dúvida, tem um pouquinho mais de paciência, tem um pouquinho mais de observação. Peixes, que é onde Vênus e Mercúrio estão retrógrados, vem falar muito dessa capacidade da gente intuir, da gente observar, às vezes da gente fazer silêncio, né, da gente silenciar um pouco a mente. A gente estava muito na fritação do Áries, tudo isso voltando para Peixes, é que, opa, peraí, eu preciso ainda processar algumas coisas internamente, então eu vejo que o silêncio pode ser muito de ouro nesse período, né? Não deixar de socializar, de conversar, a lua vai entrar em Gêmeos, legal, mas eu vejo que às vezes a gente precisa observar mais a vida, né? Fazer silêncio é muito importante, né, gente? A gente fazer silêncio, eu não sei se todo mundo, né? É óbvio que não é todo mundo, mas o quanto vocês têm a possibilidade de ter um momento de quietude, de solitude, de processar as ideias, né? De se conectar com as vozes internas, de acessar o que a gente tem dentro da gente, tá? E no domingo eu vejo um domingo mais feliz, assim, eu vejo um domingo mais expansivo. A lua vai entrar em Leão, na verdade, na madrugada de sábado para domingo. E o domingo traz essa energia do Leão, com o Sol em Áries, então a gente traz mais energia, mais fogo para começar a outra semana que vai anteceder uma lua cheia bem bonita. Eu tô muito empolgada para a semana do dia 14, porque eu vejo que as coisas já vão começar a
clarear de alguma forma, tá? Vamos tirar uma cartinha do oráculo, gente, antes que eu esqueça, porque eu quero muito ver o que a gente tem aqui de informação dessa outra ferramenta que eu também utilizo no meu trabalho. Para quem conhece meu portfólio já sabe que isso aqui é um queridíssimo da galera. O oráculo é o trabalho mais acessível que eu tenho, né? Eu mando uma cartinha desse oráculo, que é o oráculo Huhu, que eu utilizo, e um áudio de 5 a 8 minutos ali para vocês se guiarem para um momento pontual. Então, muito legal para fazer em luas novas, luas cheias, começo de mês, eclipse. Sempre que tem alguma dúvida aí na vida, esse é um trabalho rápido, entregue pelo WhatsApp, mas que é muito poderoso e assertivo. O valor de troca ainda é R$ 44,00. Vai ter reajuste no próximo mês, mas tem sido cada vez mais assim, quem vem todo mês quase fazer, porque tem aí uma energia muito legal de ter uma visão rápida ali do que eu preciso ter mais atenção, o que eu preciso olhar. E vamos ver o que a gente tem aqui para o nosso mês de abril. Coloquem uma intenção para esse mês de abril aqui nos comentários. Me comentem onde vocês têm câncer, que é onde a lua vai ficar crescente. Ela vai ficar crescente no grau, deixa eu ver qual grau que é. Lua crescente no grau 15 de câncer, tá? Então, é ali que a lua vai crescer, é ali que a gente precisa colocar energia para ver as coisas florescerem nesse campo nutritivo, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui pro mês de abril. Vou ler pra gente a cartinha que saiu. Apego, liberto-me do que me limita. Ai, meu Deus, olha esses retrógrados, gente. Ó, achei bem simbólica, bem tudo a ver com que a gente tá aí passando por essa questão de purificação. Eu vou ler pra gente, pera aí, ó. Apego. Todo apego gera sofrimento. A mente carente é acumuladora e insaciável, mas a verdade é que nada realmente nos pertence. Nenhuma ideologia, objeto, pessoa e nem mesmo esta vida. Tudo nos é emprestado pelo tempo necessário e o que fica é somente o aprendizado. Às vezes, nos apegamos à nossa imagem ficcional ou carregamos fardos dos outros. Por isso é importante examinar de perto nossos conceitos de autoimportância. É preciso aprender a caminhar com as próprias pernas, sem amarras. Aquela que se percebe inteira não sente falta nem excesso. Essa carta te convida a livrar-se dos fardos. Você não consegue segurar tanta coisa. Observe o que precisa ser sacrificado para que o sagrado retorne à sua vida. Desfaça crenças que bloqueiam a sua liberdade e a do outro e que podem estar impedindo uma vida próspera e feliz. Reveja velhos hábitos, atitudes tóxicas e contratos kármicos, sociais, culturais, familiares, pessoais ou profissionais. Qualquer acúmulo que te torna prisioneira interrompe o fluxo da sua vida. Todo relacionamento é um acordo, mas o contrato inicial da sua vida foi feito com você. Você nasceu sozinha e sua jornada é só sua. Tudo o que precisa está dentro de ti e essa reconciliação interna trará a você uma nova qualidade de relacionamento com o mundo. Deixar ir não é perder, mas sim criar espaço para o novo. Palavras-chave: resistência, sacrifício e fardo. Gente, eu preciso ler de novo, prestem atenção. Você nasceu sozinha e sua jornada é só sua. Tudo o que você precisa está dentro de ti e essa reconciliação interna trará a você uma nova qualidade de relacionamento com o mundo. Isso daqui é a tradução mais do que perfeita do Sol em Áries, que eu nasci sozinha. Essa jornada é só minha. E quando eu me ouço, eu consigo ter relações, que é o quê? Lua em Câncer, Marte em Câncer, Vênus em Peixes, Mercúrio em Peixes, de uma maneira muito mais saudável com o mundo. Então, assim, fiquem aí com essa mensagem, repassem essa mensagem para quem vocês sentem que podem tocar o coração, pode chegar numa boa hora, e eu só agradeço. Um super beijo para vocês e a gente se fala mais semana que vem. Um beijo!